Eu sei que quando você fala a respeito de ser uma pessoa melhor, você já pesquisou e você já caiu na importância da empatia. Mas hoje a gente vai falar de alguns pilares interessantes e diferentes, uma perspectiva diferente sobre essa questão da empatia. Fica aí. E aí? Que bom que você resolveu ficar. E eu já vou te pedir para você prestar atenção nesse conteúdo que a gente vai conversar aqui, porque isso foi não vou falar que foi um detalhe, mas foi um ponto importante que fez muita diferença na forma como eu me relaciono com as pessoas quando eu entendi sobre isso. Esse barulho foi meu óculos que caiu, tá bom? E a questão da empatia funciona da seguinte forma. Se você chegou aqui agora, tá? Eu sou o Juliano. Esse canal aqui fala objetivamente sobre carisma, sobre a gente usar autenticidade para ser quem a gente tem que ser, quem a gente quer ser de verdade, e com isso conseguir construir relacionamentos sólidos e fortes o suficiente para que todas as áreas da nossa vida cresçam e cresçam, amadurecendo com o tempo e gerando valor, que é o mais importante. E eu quero falar sobre empatia hoje. Se você quiser saber sobre qualquer outro assunto relacionado a isso e não tenha um vídeo no canal, manda uma mensagem. E aí já aproveita para ficar inscrito aqui no canal, né, para ver se depois você curte o vídeo. Se você não gostar, você descurte lá no final, mas isso mostra aqui para a plataforma como esse conteúdo faz diferença para você e ajuda outras pessoas como você a receberem esse conteúdo. Mas falando sobre a empatia, a frase talvez mais famosa sobre essa questão da empatia vem do você precisa se colocar no sapato dos outros, né? Assuma realmente o papel, se coloca lá naquilo que a pessoa está vivendo e perceba, né? Entenda o que ela está passando para que você possa compreender por que aquele comportamento tem sido daquele jeito, por que aquela pessoa fala daquela forma, reage daquela forma. Enfim, se você se imaginar vestindo os sapatos das pessoas, você pode imaginar que é você vendo a vida na perspectiva dela. Basicamente é isso, né? Agora, existe uma nuance importante nessa questão de se colocar no sapato dos outros. A primeira muitas vezes o sapato dos outros ele não vai servir totalmente para nós. Certo? Você tem uma outra forma de pé. Então, ainda que você se coloque no sapato dos outros, esse sapato não vai transmitir para você a mesma realidade que esse sapato transmite para aquela pessoa que é dona do sapato. Então, isso exige um certo cuidado, um grande cuidado, porque você pode, de repente, perceber que aquele sapato está folgado para você e você, a partir disso, tomar uma decisão querendo ser empático, mas não da maneira que aquela pessoa vai compreender, porque para ela o sapato não está apertado, ou não está folgado, ou não está... Enfim, cuidado com isso, para que você acabe não tomando um partido, porque a sua percepção dos sapatos das outras pessoas é diferente do dela, e certamente vai ser, que cada um constrói a sua realidade como vê, como sente, baseada nas emoções e no mapeamento emocional e nas experiências de vida. Cada um tem um grande pacote de itens que vai compor, né? Não é todo mundo com os mesmos ingredientes, não vai construir rigorosamente a mesma comida usando a mesma receita. Elas podem ficar muito parecidas e tal, mas dificilmente você vai ter coisas muito semelhantes, principalmente quando você aumenta a complexidade, a quantidade de ingredientes. Enfim, de repente, se você falar de ovo frito, talvez muitas pessoas você vai encontrar ovos fritos muito parecidos. Mas se você for gerar itens mais complexos, começar a adicionar, né, pratos mais sofisticados, isso vai se aproximando de como o ser humano funciona, que é com um grande volume de emoções e experiências. Dificilmente pessoas rigorosamente na mesma situação, com a mesma, entre aspas, a mesma perspectiva, vão construir reações iguais, em cenários iguais, porque cada um tem a sua base. Então, não se esqueça disso, isso é muito importante. Lembre-se de que estar nos sapatos dos outros, ainda assim, vai te fazer ter uma perspectiva um pouco diferente do que ela tem. Porque isso é baseado no teu mapeamento, nas tuas verdades, no que você considera coisas importantes que te motivam, no que você considera coisas que te impedem de agir, tá? Toma cuidado com isso. Mas agora eu quero falar de uma outra coisa, que essa sim foi uma que realmente fez muita diferença na minha vida, e eu vou compartilhar com você aqui. E se você puder, anota e depois faz um exercício de uma lista de pessoas que talvez você esteja fazendo isso agora. Você vai perceber que tem pelo menos umas 2, 3 pessoas aí que você precisa ter umas conversas e ajustar algumas coisas, porque tem coisa errada nesse caminho. Ser empático e se colocar nos sapatos das pessoas não te dá o direito de assumir a responsabilidade pelos problemas dessas pessoas.
muito menos cobrá-la sobre isso e ainda menos querer que o resultado que essa pessoa vai ter resolvendo esse problema que é dela seja o resultado que você espera que ela tenha. Porque talvez nem você resolvendo aquele problema tivesse esse mesmo resultado, não tem como saber. Mas isso foi a coisa mais importante em relação à empatia que eu aprendi nesses últimos tempos. O fato de eu me colocar no lugar da pessoa me ajuda a me conectar a ela, me ajuda a fazer com que ela perceba que eu estou fazendo um esforço grande em procurar entender o contexto, procurar me associar dentro do possível ao que ela está vivendo, para que ela perceba, como eu falo no vídeo de introdução aqui do canal, que em mim existe um ombro amigo possível, ou talvez uma possível palavra de conforto, ou talvez até de uma direção por eu já ter vivido algo parecido, mas uma direção no sentido de que quando eu vivi algo parecido, eu tomei uma decisão a partir dessa perspectiva e isso aconteceu, isso gerou tal resultado que para mim funcionou. Talvez você consiga aprender algo com isso. É nessa perspectiva. Agora, jamais na sua vida, se coloque no sapato de alguém e queira puxar para você a responsabilidade de resolver aquele problema. Um exemplo muito comum disso, quando eu converso com pessoas a respeito de problemas familiares, vamos dar um giro aqui. Problemas familiares, né, na família. E a pessoa fala, né, sobre, porque a minha mãe, porque meu irmão, porque meu pai, por causa disso e daquilo, eu devia fazer aquilo, eu deveria mudar de lá, como é que se aceita aquela coisa, aquela situação, aquela pessoa. Olha só, quanto mais essa reação cresce e quanto mais carga emocional você está colocando nessa reação, é porque você está muito mais associado emocionalmente a ela. O que isso quer dizer na prática? Você está assumindo a responsabilidade. Você está querendo resolver um problema que não é seu. Aí você vai devolver. Só que essa pessoa vivendo esse problema compromete o meu relacionamento com ela. Ok. Você continua não tendo que resolver esse problema. Você tem que resolver outro problema, que é esta pessoa chamar para conversar e falar o seguinte: olha, eu entendo, procuro entender tudo isso que você está vivendo agora e faço o possível para compreender que isso te traz uma série de complicações emocionais e você está num momento difícil. Eu faço o possível para compreender, mas eu te peço que a gente consiga fazer com que a nossa relação funcione bem, porque quando você traz esses reflexos para cá e acontecem determinadas reações, eu me sinto A, B, C mal, né? E aí você passa a querer tomar a responsabilidade para resolver o problema que de fato é seu, que é fazer com que este relacionamento com essa pessoa funcione bem, no matter what. Se ela está bem, se ela está mal, ela tem que ser capaz de gerenciar relacionamentos em outro lugar. Esse é o ponto importante da empatia. Então, é fundamental, é legal, é gostoso, eu entendo. Temos que nos colocar nos sapatos das outras pessoas, a gente tem que fazer um exercício de ser empático. Cada um à sua maneira, cada um à sua medida. Você não é obrigado a ser hiper empático, muito menos, você vai ouvir muito eu falar disso aqui, o tempo todo. Muito menos se comparar, porque você é mais ou menos empático em determinada área que fulano. Esqueça disso. Porque essa é a sua percepção do que você vê do fulano fazendo ou falando. Quem disse que você é assim para aqueles que você está realmente fazendo a diferença e sendo alguém importante? Cuidado. Cuidado com comparações, especialmente quando a gente coloca uma carga emocional nessa comparação. Quando a gente acha que aquela pessoa do lado, sabe a história da grama do vizinho, da galinha do vizinho? É a emoção do vizinho. É igual. Cuidado com isso. Você não sabe, e você não sabe se o vizinho está fazendo aquilo genuinamente, ou está fazendo aquilo por interesse, ou está fazendo aquilo porque para ele aquilo vai gerar um resultado importante e ele está manipulando aquelas pessoas. Você não sabe, você não vai saber, não tem como. Isso é ele com ele. Procure cuidar da sua vida. Cure as suas emoções. Faça você ser uma pessoa cada vez melhor. Quanto melhor você for com você mesmo, quanto mais você se perceber como a sua melhor companhia, quanto mais você se sentir confortável e confiante de você mesmo, eu te garanto que os seus relacionamentos vão ser cada vez mais saudáveis, você vai ser uma pessoa cada vez mais importante para os outros e a sua vida vai mudar de patamar, porque relacionamentos saudáveis nos diversos pilares importantes da sua vida geram frutos e frutos que permanecem. Aproveita isso, foca nisso, cuidado para não assumir responsabilidade de problema que não é seu, porque eu te garanto que se você parar agora
e fizer uma lista, você já tem uma boa quantidade de problemas que são exclusivamente seus para você resolver. E sobre isso, eu espero que você consiga perceber que nesses conteúdos todos que nós temos aqui, é tudo para te ajudar a resolver. E se você tem alguma coisa específica, vai lá no Instagram, coloca lá na caixinha e eu vou responder para você, baseada nas coisas que eu acho e na minha experiência de vida e tudo que eu estudo e construo. Eu vou responder para você a minha perspectiva disso e a gente vai construindo juntos essa estrada de frutos bons e importantes que vão construir uma vida melhor para cada um de nós.